texto base de hoje é Mateus capítulo 26, do versículo 1 ao 5, a consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com o dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então nós vemos aqui que logo após Jesus concluir os discursos, o sermão profético, ele estava mostrando o que iria acontecer antes da vinda de Jesus. Então aqui ele chama os seus discípulos e explica para eles: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então aqui ele estava preparando os seus discípulos, que estava chegando o tempo dele ser crucificado, estava se encerrando a sua missão aqui na terra. Então ele estava preparando os seus discípulos. Ele estava mostrando aqui que os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo iam se reunir com o sumo sacerdote Caifás para tramarem a morte de Jesus. Mas nós vemos aqui no texto que eles queriam fazer isso antes da Páscoa, para que não houvesse um alvoroço do povo. Então eles já estavam tramando, e como Jesus sabe de tudo, ele sabia que estava se encerrando a sua missão, que ele ia ter que passar pelo momento mais difícil. Então ele começa a preparar os seus discípulos, que estava chegando a hora da sua morte, da sua crucificação. Então ele prepara os seus discípulos, e ele já sabia que o sumo sacerdote e que os anciãos e os escribas já estavam preparando já para prenderem ele com o dolo e o matarem, e crucificarem eles. Mas eles queriam fazer isso antes da Páscoa, para que não houvesse alvoroço. Então nós vemos aqui que Jesus ele já estava alertando os seus discípulos do que iria acontecer, né? Que ele tinha que ser crucificado. A missão dele já estava se encerrando. Então ele seria preso, e ele passaria por toda a humilhação, seria açoitado e seria crucificado. Mas Jesus fez tudo isso por amor a nós, por amor a cada um de nós. Ele passou por tudo isso. Ele não precisaria passar por isso, mas ele passou por esse sofrimento por amor a cada um de nós. E nós vemos aqui que ele já está preparando os seus discípulos para que eles saibam que está se aproximando o tempo da sua crucificação, que eles iam prender ele para matarem ele, para tentar incriminar ele e para levar ele até a morte de cruz. Então nós vemos aqui que antes dele ser preso, ele prepara os seus discípulos. Ele fala todo o sermão profético de tudo que ia acontecer na volta do Filho do Homem. Então ele prepara os seus discípulos. E qual a lição para nós? Quando ele prepara os seus discípulos, ele prepara cada um de nós. Que nós, muitas vezes, nós precisamos passar por luta para que a vitória venha no final. A gente tem que passar por um período de luta. A luta é a nossa preparação para a vitória. Assim como Jesus, ele passou pela grande luta, pelo grande sofrimento da vida dele, todos nós que aceitamos Jesus no nosso coração, que buscamos viver em obediência a Jesus, a servir a Jesus, nós temos que pegar a nossa cruz e caminhar e prosseguir. Assim como Jesus carregou a sua cruz, todos nós temos que carregar a nossa cruz, até chegarmos à vitória, o dia da nossa redenção, o dia que o nosso Senhor vir nos resgatar. Mas todos nós temos uma cruz a carregar. Uma cruz a carregar, só vamos entregar a nossa cruz o dia que Jesus trouxer a nossa coroa, que ele vir nos resgatar, nos buscar. Nós vemos assim que Jesus prepara os seus discípulos, e ele prepara cada um de nós para a sua volta, para que nós estejamos com a nossa cruz, carregando a nossa cruz. Mas nós temos que ser reto com ele, em obediência a ele, vigiando sempre, para que nós não caiamos em tentação e não desviemos do caminho. Que às vezes tem muitas pessoas que não querem carregar a cruz, que é uma vida fácil.
Mas Jesus, ele fala que todos aqueles que quiser seguir ele, tem que pegar sua cruz e prosseguir. A cruz é as nossas lutas diárias. Tudo que nós temos que passar, a nossa provação por esse mundo é a nossa cruz. Então cada um de nós temos a nossa cruz, mas a nossa cruz é uma cruz que nós suportamos. Ela não é nem a mais e nem a menos, é aquilo que nós suportamos. Então nós temos que pegar a nossa cruz e seguir em frente, até a volta do nosso Senhor. Assim como ele preparou seus discípulos, ele prepara cada um de nós, para que nós possamos ser fortes, corajosos, e lutemos até o fim, perseverando até o fim, servindo nosso Senhor até o fim, e buscando a praticar o amor, a praticar a paz, a ser luz para aqueles que precisam de luz, para que muitas outras pessoas peguem suas cruzes e caminhem o caminho estreito que leva para a vida eterna, o caminho que leva para Cristo, que leva para a eternidade. Mas não é um caminho muito fácil. Temos que pegar a nossa cruz, assim como Jesus levou a sua cruz, nós temos que levar a nossa cruz, em obediência a Ele, em amor a Ele, porque é algo pessoal para cada um. Cada um tem que aceitar esse compromisso, tomar posse desse compromisso e seguir em frente. Senhor Jesus, por o Senhor ser tão amoroso conosco, mesmo nós não merecendo, o Senhor pagou o preço no nosso lugar. O Senhor foi até o fim na nossa missão, mostrando que cada um de nós temos que ir até o fim na nossa missão. Não importa se é fácil, se é difícil, mas nós temos que prosseguir. Cada um de nós temos a nossa cruz, nós temos que pegar a nossa cruz e prosseguir em frente, vigiando sempre, lutando sempre e sempre sabendo que vai chegar o dia da nossa vitória. Obrigada, Senhor, por tanto amor para conosco. Obrigada pelo ensinamento, pelas lições de vida que o Senhor nos deixa, que o Senhor nos mostra, e o trilhar do caminho que o Senhor nos deixou, para que nós possamos ter um caminho a seguir até a sua volta, nosso Senhor. Obrigada, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.